bem-vindos a mais uma aula sobre história do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a República Liberal. A história do Brasil, como ela é muito extensa, né, muito grande, é um período que compreende aí mais de 500 anos de história. Ela costuma ser dividida em vários períodos menores. Primeiramente, ela é dividida em três grandes períodos, né? História do Brasil, período colonial, História do Brasil, período imperial e História do Brasil, período republicano. E de uma forma didática, ou seja, para que ela possa ser ensinada mais facilmente, para que as pessoas possam compreender, para que os alunos possam compreender e possam analisar a história do país de forma mais completa, ela costuma ser dividida em períodos menores para facilitar o estudo. E um desses períodos é o que nós chamamos de República Liberal. Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução à República Liberal. Nós não vamos entrar em detalhes em relação à República Liberal, mas nós vamos fazer apenas uma introdução, ou seja, vamos fazer um percurso rápido em todo esse período que nós chamamos de República Liberal. Então, vamos à nossa imersão na República Liberal, esse período da história do Brasil que aconteceu, né, que veio logo depois da chamada Era Vargas. Então, em primeiro lugar, né, quando nós falamos em República Liberal, como eu falei antes, nós falamos do período que vem logo depois da Era Vargas, e nós sabemos que a Era Vargas ela terminou com uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Então, o início da República Liberal vem com um processo de redemocratização, que é o que nós colocamos aqui. Essa redemocratização é um processo no qual o país ele volta a se firmar como instituições democráticas. O país volta para uma democracia. Volta o direito de voto, as liberdades individuais, as liberdades democráticas, ou seja, o país retoma um regime democrático. Pelo menos um regime democrático em teoria, em tese, ou seja, na prática, nós ainda estamos caminhando para uma democracia de fato, né? Mesmo depois da redemocratização de 1985, depois do período que nós chamamos de ditadura militar, o regime militar, nós estamos caminhando ainda para uma república de fato democrática. Né? Nossa democracia é uma democracia muito frágil ainda. Nossas instituições democráticas são instituições democráticas ainda muito frágeis. Então, o período de redemocratização foi justamente isso depois da Era Vargas, depois da ditadura do Estado Novo. Foi um período de retomada dos princípios democráticos e aconteceu com o governo Dutra, que por sinal era militar. No governo Dutra houve a necessidade de promulgar, né, de aprovar, de criar uma nova Constituição para o Brasil, que foi a Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946, ela substituiu a Constituição que foi outorgada, né? Na verdade, a ideia de que ela tinha sido promulgada, né? Mas durante a Era Vargas. E essa Constituição, ela veio para consolidar, para firmar o novo regime democrático, a nova república que estava se iniciando ali com o governo Dutra. Depois do governo Dutra, por incrível que possa parecer, Vargas ficou aí muito tempo no poder, tanto que o período que Vargas governa fica conhecido como Era Vargas, né? Porque realmente foi muito tempo no poder. E Vargas ele sai aí na ditadura depois do Estado Novo, né? Teve até um movimento sociopolítico no final do governo Vargas, conhecido como queremismo, que era um movimento que tinha como objetivo manter Vargas ainda no poder, né? Depois do regime ditatorial do Estado Novo. Mas ele não consegue. Então Dutra assume a presidência. Depois do governo Dutra, Vargas consegue finalmente retomar o poder. Esse segundo governo Vargas, ele foi marcado por um nacionalismo ainda mais intenso do que durante a sua chamada era, né? Durante o Estado Novo, durante o governo constitucional, né? O período provisório ali do início. Então, esse nacionalismo varguista durante o seu segundo governo, agora na República Liberal, né? Dessa vez Vargas foi eleito, dessa vez
ele teve aí o apoio da população. Esse segundo governo de Vargas, ele é marcado por esse nacionalismo. E foi nesse segundo governo que ele ampliou projetos iniciados durante a sua era, principalmente os projetos voltados para a criação de estatais. Foi durante o governo Vargas, nesse segundo governo Vargas, por exemplo, que ele levou adiante a campanha O Petróleo é Nosso, que foi uma campanha para que fosse criada uma empresa que tivesse o monopólio da exploração de petróleo aqui no Brasil, que foi a Petrobras. Foi criada durante esse segundo governo Vargas, nesse ritmo, nesse contexto aí de uma política nacionalista, né, de valorização das características, das qualidades da economia, do potencial econômico, do potencial cultural, social do país. Ainda durante esse governo Vargas também teve toda a questão que envolveu o seu declínio sociopolítico, né, o declínio da imagem de Vargas, um desgaste da imagem de Vargas. E finalmente nós terminamos o governo Vargas com o seu suicídio, né, e sua carta testamento, que foi uma espécie de herança que ele deixou para a política brasileira, influenciando acontecimentos posteriores, né, depois do seu segundo governo. Então, depois do governo Vargas, nós temos o governo de Juscelino Kubitschek, né, o governo de JK, como é comumente chamado, um governo marcante na história do nosso país, principalmente por causa do seu plano de metas, que foi um conjunto aí de medidas, de programas, de projetos, né, metas mesmo, objetivos, que Juscelino Kubitschek ele tinha para o Brasil, e sua meta síntese, né, a meta que tentava mostrar tudo isso que ele tinha planejado para o Brasil de uma forma mais evidente, de uma forma mais clara, que foi a construção de Brasília, que era uma ideia já antiga, né? Já estava prevista, inclusive, em outra Carta Magna, a interiorização da capital do nosso país, né? Levar a capital para o interior, porque antes a capital era no litoral, tinha toda uma questão estratégica, principalmente do ponto de vista militar, e a ideia era de levar a capital para o interior, e Juscelino Kubitschek foi quem levou esse projeto adiante, né? Construiu Brasília, entregou Brasília durante o seu governo, uma nova capital no interior, em um local específico, com todas as características de uma capital moderna. Até porque o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado por uma política que nós chamamos de desenvolvimentismo. Ele investiu na entrada de capitais estrangeiros no país, ele tentou modernizar o país em vários aspectos, né? Inclusive, automóvel no Brasil, né? As indústrias de automóveis que vieram para o Brasil, que se fortaleceram no Brasil, foi justamente nesse período do governo de Juscelino Kubitschek. Foi graças a Juscelino Kubitschek, por exemplo, que nós hoje não andamos de trem. Sua valorização do automóvel, construção e a manutenção de autoestradas no caso, a falta de manutenção das ferrovias, das linhas ferroviárias, acabou levando a essa transição da gente aí do meio de transporte terrestre mais usado ser o ônibus, né, por causa dos automóveis do investimento em autoestradas, e não a manutenção aí da nossa malha ferroviária. Governo Jânio Quadros. Esse presidente da República Liberal, ele foi um presidente polêmico. Um presidente polêmico porque ele tentou uma política independente no Brasil. Ele chegou a condecorar Che Guevara na época, que era visto como um vilão por muitos políticos brasileiros. Teve uma política de aproximação com esses países socialistas, né? E isso acabou inevitavelmente distanciando o Jânio do governo norte-americano, né? Dos Estados Unidos. E ele também foi marcante, seu governo também foi marcante por causa de uma série de medidas que ele acabou tomando, que eram medidas moralistas e excêntricas, né, estranhas para um presidente. Jânio, ele chegou a proibir uma série de coisas no país, como rinhas de galo, uso de biquínis em festivais, em desfiles, uma série
de intervenções no campo social que não diziam respeito a um presidente, né, um chefe de governo, um chefe de Estado. Até a forma mesmo dele governar, Jânio, ele, segundo alguns historiadores, tinha uma forma estranha de governar. Ele costumava redigir bilhetes e tentava dar ordens por meio de bilhetes, uma coisa menos formal, uma coisa mais informal. E sua política era muito caminhava por um viés, uma ideia assim de ser independente, do Brasil ser independente. E internamente ele também não tinha tanto apoio de alguns grupos políticos e sociais no nosso país. Ele chegou a renunciar, né? Ele mesmo renunciou à presidência. Alguns historiadores acham que isso foi uma espécie de manobra que não deu certo, que não funcionou, porque ele tinha a intenção de ampliar o seu poder como presidente, e por isso ele usou dessa manobra. Segundo esses historiadores, Jânio ele teria renunciado com a intenção de que a população fizesse um movimento para que ele retomasse a presidência, ele retomaria a presidência com mais poder, mas isso não aconteceu. Finalmente, a gente chega no último governo dessa República Liberal, que é o governo de João Goulart. João Goulart teve um problema sério na hora de iniciar o seu governo, né? Ele não tinha muito apoio político, ele quase praticamente não tinha apoio político, existia um medo muito grande de que João Goulart fosse um presidente extremamente comunista. Estamos falando aqui de um contexto histórico em que o comunismo era encarado com muito medo, com muito temor, e esse medo de que Jânio fosse um governo comunista levou a ele assumir a presidência com uma mudança na forma de governo do nosso país. O nosso país ele se tornou, nesse momento, parlamentarista. Né? João Goulart era o presidente, era o chefe de Estado, e a gente tinha um chefe de governo, que era um primeiro-ministro. Então, os poderes do presidente estavam reduzidos. Mesmo assim, João Goulart ele impulsionou, ele deu início a uma série de propostas para o Brasil, inclusive as chamadas reformas de base. Essas reformas de base, elas tentavam trazer uma série de mudanças nos campos da educação, no campo da tributação, ou seja, a cobrança de impostos, no campo do sistema bancário e principalmente as políticas agrárias, né? Ou seja, a tão temida a tão temida o tão temido atendimento às reivindicações dos camponeses, né? Ou seja, a reforma agrária. Então todas essas ideias que estavam nas suas reformas de base, elas causaram uma série de controvérsias, de discussões, de choques políticos de grupos, diferentes grupos, o que acabou levando ao golpe militar de 1964, que acabou com uma república liberal e iniciou no Brasil a o chamado regime militar ou ditadura militar. Então, o último governo da República Liberal foi o governo de João Goulart. Bom, aqui nós temos a nossa referência, né, nossa fonte para essa aula, que é o livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio. Esse conteúdo pode ser encontrado nessa obra, cada um desses governos e mais informações sobre cada um desses governos. Então, esta foi a nossa pequena introdução à história do Brasil República Liberal, e a partir dela nós esperamos que vocês, né, possam ampliar os seus estudos sobre a história do nosso país e sobre cada um dos períodos que compõem aí esse quadro mais geral.